boa tarde a todos e a todas. A gente sabe que a nossa luta, ela é diária, né? Ela é cotidiana, mas a gente não podia deixar esse momento passar em preto, né? O Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, data em referência à morte de Zumbi dos Palmares, né? Símbolo de luta e resistência. É um momento para reflexões, né? E discussões sobre ações, né? Que possam efetivar, né, a diminuição do racismo, da desigualdade, né, social e étnico-racial ainda tão presente no nosso país. É muito comum, né, a gente ouvir várias afirmações, principalmente nesse período, né, muitas das vezes equivocadas, né? Assim como a gente não precisa estar doente, né, para saber que a pandemia existe, que ela é real, né? A gente não precisa, né, que as pessoas acreditem, né, ou não, né, no racismo para que ele continue existindo, né? É uma situação muito delicada, né, que cansa, né, que nos desgasta, que literalmente vem nos asfixiando, né, diariamente, mas também que nos motiva a buscar outras ações. É preciso também destacar, né, que a história do negro, ela não começa com a escravidão, ela foi interrompida por ela, né? A nossa história, a história da África, né, é a história do mundo, né? Ela é muito anterior. A gente precisa ampliar, né, as discussões sobre essas perspectivas. Pensando nisso, hoje nós teremos Olímpia Maria dos Santos, que irá trazer algumas reflexões sobre os caminhos para a autovalorização. Além de uma grande educadora, né, a Olímpia é uma excelente tia e acredito que seja um momento muito produtivo. Boa tarde, Olímpia. Boa tarde, Antônio Marcos, Toninho, para todos os familiares. Agradeço o convite. Certeza, não é? Como o Toninho muito bem colocou, a luta contra as discriminações, ela é uma luta que acontece diariamente, porque a opressão, ela acontece no anonimato, no cotidiano de milhões e milhões de pessoas. Há aqueles casos que chegam à mídia, chamando atenção para o problema, mas quantos milhares e milhares de mulheres ainda sentem nos seus passos a chibata de uma história que não se diluiu. Então, nós aceitamos trocar essa conversa despretensiosa. São ideias, nós vamos trocando ideias. Agradecemos ao Toninho, agradecemos aquelas pessoas que deram a sua vida. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui falando. Hoje conquistamos direito à voz, que é inegável. E isso é resultado de muitas pessoas que doaram a sua vida para que pudéssemos estar aqui. Então, a gratidão a esses da nossa cultura, da nossa África, que emprestaram a sua voz para doar ao mundo, para que o mundo conheça outra história, que não essa história que o colonismo tentou disseminar, mas que também não se sustentou por muito tempo. Então, nós temos gratidão a todos esses, não é, que são os da nossa cultura, aqueles que são as raízes, né, as vozes dos nossos ancestrais. E para essa nossa conversa, assim, simples, trouxemos um poema, Noêmia de Souza. Noêmia de Souza
é uma poeta, ela escreveu um único livro, isso na década de 1905, ela começa a escrever em 1948, 49, publica em 50, Sangue Negro. Noêmia de Souza, ela pode ser uma precursora, ela vai ser uma pioneira, não é? Liderar essas vozes exatamente para denunciar que a opressão ela precisava acabar. E Noêmia de Souza, e ela vai morrer já no finalzinho de 2000, né, quando ela vivencia todo esse processo, né, de descolonização dos países africanos, propriamente os países portugueses africanos, os países em língua portuguesa, e ela que faz parte desse grupo, um grupo daqueles que escrevem, que vão usar a leitura, que vão usar a arte para colocá-la como bandeira, né, da instauração de uma época mais liberta, uma época em que todos os seres humanos eles tivessem direito a poderem extravasar, a vivenciar as suas potencialidades. Então, nós temos um poema, né, de Noêmia de Souza, e com esse poema nós queremos trocar algumas reflexões. Nesse poema, Noêmia de Souza nos diz: este sol ardente de África nos cobrir a todos com a bênção do mesmo calor, quero ir contigo, amigo, de mãos dadas, deslumbrados, pelos trilhos abertos da nossa terra estranha, adubada com sangue e suor de séculos. É muito importante que nós, assim, não internalizemos aí uma suposta igualdade. Ainda é do ser humano, existem diversos tipos de discriminações, e neste momento nós falamos da discriminação contra a cor, ela é assim bem clara, ela é pontuada, e que nós saibamos, porque enquanto o outro, né, houve uma época em que outros falaram, né, em favor da cultura, né, defendendo os africanos, mas a luta legítima é aquela em que os próprios eles vão para conquistarem o lugar que lhes pertence. Quanto mais nós vamos nos tornando protagonistas da nossa história, mais também nós vamos diluindo esses pensamentos que ainda estão entranhados nas mentalidades. É muito comum algumas pessoas elas nos dizerem, né, bastantes vezes, em todas assim as trocas de ideias, conversas, e nós escutamos essa palavra, né, mas negro tem preconceito de negro, ou então negro não vota em negro, ou ainda uma experiência, quando nós atuamos com crianças, nós pedimos a elas que elas possam fazer o seu retrato, crianças negras, muitas crianças negras, elas se pintarem com cabelos loiros, com uma pele branca, mas isso é muito bem explicado, nós temos vários teóricos, mas Frantz Fanon, né, que vai escrever na década de 1950 um livro que é Peles Negras e Máscaras Brancas, ele vai trazer assim com muita propriedade do que existe, foi dado por meio de todas as sequências vivenciadas pela escravidão, pela colonização, foi criada uma rejeição. Então, aquilo que foi vivenciado pelos grupos locais levou a que eles rejeitassem. Então, era uma forma, inclusive, de sobrevivência. Então, quando ela fala que quando este sol ardente de África nos todos com a bênção do calor, quero ir contigo, amigo, de mãos dadas, deslumbrados, pelos trilhos abertos
da nossa terra estranha, adubada com sangue, corre de séculos. Nas machambas, né, nessas terras, nessas plantações, o ruído repercutido de trator soará como uma canção de triunfo. Nas matas, as lutas não serão astutas, já não serão aves apenas. Dentro da vida, nosso irmão negro, quebradas as grilhetas, celebrará seu segundo nascimento, um batuque diferente de todos os outros. Reviver, certeza, Frantz Fanon, que peles negras, máscaras brancas, ele vai exatamente trazer para o centro da discussão os grupos africanos, né, que diante da colonização, eles se viram obrigados a abandonar a sua cultura, a sua linguagem, os seus hábitos, aquilo que eles dominavam. Então, o que acontece? Isso é fundamental. A África que foi difundida pelo mundo, ela não é a África verdadeira. Então, ela é a África que foi trazida de maneira pelo colonizador. Então, essa África que precisa ser resgatada, com certeza não vai ser mais da forma como ela era na época dos ancestrais, até porque as mudanças, elas são nesse processo histórico. Mas é necessário resgatar essa autoestima e assumir-se dentro da própria identidade. Kizerbo, ele tem uma frase assim, muito apropriada, ele diz assim: ninguém pode ser feliz vivendo a história do outro. Ninguém consegue se encontrar, ninguém consegue se realizar se ele não desenvolve as suas próprias raízes, se ele não conhece, se ele não identifica, se ele não consegue se sentir feliz com aquela própria história. E em termos de África, foi passado todo esse discurso. Então, nós estamos diante de um processo, um processo perverso. Perverso em que sentido? Porque os africanos, eles foram obrigados a rejeitarem a sua história, ou eles se viram obrigados a rejeitarem a sua história, porque aquela história ela foi considerada desprezível, uma cultura, vamos dizer assim, ela cheia de manchas, mas ao mesmo tempo que ele é obrigado a desprezar, também não ganha acesso à cultura do colonizador. Frantz Fanon vai assim trazer na sua obra aqueles que saíram, né, até porque eles deixam seu espaço de origem e eles tentam emigrar para a cultura branca. E na cultura branca eles também percebem que eles não são aceitos. Eles não são aceitos porque eles não dominam, porque eles não conhecem, não faz parte daquela sua realidade. Então, ele perde o seu origem, mas ele também não consegue adentrar na outra cultura. Então, ele fica assim, sem espaço, perdido. Então, construir ou reconstruir uma cultura perdida é uma tarefa que se impõe a todos, e é necessário que nós identifiquemos, que cada pessoa identifique onde está esse espaço de negação, para que ela possa ocupar e assumir esse espaço. Porque esse espaço, ele só pode ser assumido por aquele que foi deslocado desses lugares. Né? Aqui na minha família, uma família africana, eu nasci em Angola, a minha mãe é angolana, e assim, por um simples detalhe, que é o detalhe da linguagem, a organização do dentro da minha mãe, das frases, ela é diferenciada, porque ela está expressando uma cultura que é uma cultura própria,
os hábitos. Tem algumas palavras que fazem parte do vocabulário local e nós queremos traduzir essas palavras, queremos traduzir esse vocabulário para a língua portuguesa, mas nós não achamos termos adequados que possam expressar aquilo que significa na língua local. Por quê? A linguagem, ela diz respeito a uma convivência, a uma afetividade, ela está relacionada a um mundo que não pode ser, vamos dizer assim, extirpado de um lugar para o outro, né? Ele não pode ser assim transposto à revelia. Então, essas violências, não é, implícitas e explícitas, elas ainda são muito perceptíveis na nossa realidade. Quando nós colocamos, quando nós vamos assim observando muitos da própria cultura que se negam, né? Eles se sentem obrigados, como se eles não merecessem o crescimento, porque eles pertencem àquele grupo, né? Eles se sentem sonegados, há uma sonegação, e essa sonegação ela é introjetada. Então, a identificar que existe a sonegação e ocupar esse espaço fundamental, não é ocupar com violência, não, porque aí nós vamos estar sempre no mesmo lugar, violência com violência, mas é ocupar com espaços de dignidade, pelo estudo, por todos esses trabalhos, nós vemos, isso fica muito claro, e nós não temos como negar isso em determinadas áreas profissionais, não vemos negro. A pergunta é por quê? É por incapacidade? Né? Será isso? Ou é porque há toda uma estratégia, né, que ela vai negando, que ela não permite? E Noêmia de Souza, ela continua: uma luz clara e doce se abrirá para todos, e nós iremos de mãos dadas, amigo, pelos trilhos verdes de Moçambique. Uma voz clara e doce se abrirá para todos. E quando Noêmia diz a todos, ela fala inicialmente aos irmãos de raça, aqueles que passaram por todo aquele processo de mortes, porque vamos lembrar, o processo, ele é um processo sofrido, doído, mas ela já consegue transcender esse processo, ela já sonha com o Moçambique, ela já sonha com a África, porque naquele período a luta de Moçambique, a luta de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que os países portugueses, ainda sobre colonização, eles tinham a linguagem, com quanto cada país tivesse a sua especificidade, mas todos eles lutavam por uma independência, lutavam por uma liberdade, e é necessário que nós tenhamos assim muito claro que essa luta pela liberdade, ela permanece, para que nós tenhamos uma luz doce se abrirá para todos, para que nós cheguemos a isso, é necessário que essa luta permaneça. Muitos dos nossos ancestrais, eles começaram essas lutas, mas é necessário que nós continuemos com vamos dizer assim, com esse encaminhamento para ocuparmos os espaços que nos pertencem por direito, como pertencem a todos os seres humanos, né? Quando tenta sonegar do outro para que ele se sinta importante, aí nós temos uma questão problemática. As injustiças, não é? Esses deslocamentos, essas expulsões, elas anunciam que, se existe um grupo que é um grupo que sofre essas consequências, o outro grupo ele também precisa ser esclarecido. Então, é necessário que se assuma, que se lute. Eu gostava muito de conversar com os meus alunos, com as alunas, principalmente quando essas alunas, elas
eu tive muitas alunas que eram domésticas, e elas chegavam para mim e elas falavam assim, elas chegavam assim num discurso no tipo de, você tem que me dar assim, dar um relaxamento, entre aspas, em relação à exigência das notas, porque eu trabalho muito, a vida é muito difícil. Então, e eu chegava para elas e eu dizia, olha, vou te cobrar, mas eu vou te cobrar no sentido claro, que dentro daquele espaço, mas vou te cobrar em dobro, para você fazer um curso em que você possa sair dessa condição. Ser doméstica não é um problema, isso não desmerece ninguém, a dignidade não passa pela profissão, mas historicamente falamos, nós sabemos que elas fomos assim, jogados para essas profissões, e é necessário lutar para sair desses espaços e olhar os outros lugares, as outras profissões. Então, a educação, né, é o melhor caminho que existe para isso. Investir em educação, falava assim para essas alunas, estude muito, eu não vou te poupar, não vou de nada nesse sentido, porque há uma necessidade muito grande da pessoa, ela acreditar na mesma, porque conta de um discurso secular, e, vamos assim, em que foram assim, inculcadas essas ideias de inferiorização, é muito comum as próprias pessoas não acreditarem nelas. Então, é necessário acreditar e vencer e esforçar-se, não aceitando esses rótulos que são colocados. Então, quando ela fala que uma luz clara e dura se abrirá para todos, e nós iremos de mãos dadas, amigo, pelos trilhos verdes de Moçambique. Com certeza, na época, né, Noêmia de Souza é da época de 1900, ela escreveu esse poema é de 1949, ela tem alguns poemas de 1948, ela escreve nesses anos. Se Noêmia de Souza visse as conquistas de hoje, né, quer dizer, ela disse, com certeza, muita coisa já foi assim, conquistada, mas muitas outras ainda necessárias de serem conquistadas pelos trilhos verdes de Moçambique. Para que nós possamos chegar a isso, é necessário que a luta ela continue, que ela permaneça. Na noite, não mais soluçarão estertoradas canções marimbadas por irmãos naufragados. Não mais soluçarão estertoradas canções marimbadas por irmãos naufragados. O mama, o tatanô, não mais a acusação muda, olhos precoces de crianças de ventres empinados, não mais jaulas erguidas para os inconformistas, gritando gritos de sangue através de tudo. E Noêmia de Souza fala de uma época em que ela era proibido, ela saía, foi exilada de Moçambique, né? Então, nesse período, 1950, eram presos que ousavam, aqueles que emprestaram sua voz para conclamar a uma era de mais liberdade, eles foram aprisionados, muitos foram mortos, eles foram exilados, mas chegará época, né? Hoje, muitas vezes, essa opressão, ela é uma opressão silenciosa, ela é uma opressão muda, né? Porque ela acontece nos espaços onde se estava que isso não acontecesse, ainda que, por exemplo, na escola, né? Onde deveriam ser espaços privilegiados para essas lutas, para a superação dessas discriminações, muitas vezes sorrateiramente isso acontece. Isso acontece não propriamente por maldade, muitas vezes por ignorância. E
quem deve ser protagonista dessa luta é principalmente o próprio negro, a própria negra. É necessário que aprendamos a ser protagonistas dessas lutas, não permitindo que isso aconteça, estando atentas, né, quando nós observarmos essas eliminações e principalmente lutando para ocupar o nosso, né? Não mais, noite, e nós iremos de mãos dadas, amigo, trilhos abertos de Moçambique, mergulhados no clarão eterno do dia infindável, né? Então, Noêmia de Souza, ela traz essa canção, esse um dia, não é? Ela faz uma projeção no futuro, né? Um dia nós não vivenciaremos mais essas discriminações. Um dia os convívios, eles serão fraternos, mas isso será um dia. Por enquanto, ainda não chega lá, e é necessário que estejamos atentos. Se cada um no seu dia a dia fizer a sua parte, se cada um no seu dia a dia ele lutar, ele estiver atento, ele falar, ele se recusar, não é? A pequenas palavras, a pequenas discriminações que acontecem, nós iremos vencer. É necessário que cada um no dia a dia seja protagonista da sua história, negando-se a essas discriminações que ainda são muito visíveis, não é? Porque quanto mais se sabe, porque há uma época que a pessoa ela não luta contra a discriminação, porque ela não sabe, ela não consegue perceber que ela passou por um processo de discriminação. Quando alguém, por exemplo, num mercado, eu estava certa vez num supermercado, estava na fila do açougue, e a senhora chegou-se para mim e perguntou: você sabe de alguém para cozinhar? Eu disse para ela que não, né? O problema, e aí são atos de discriminação, o problema não é porque ela me perguntou se eu sabia cozinhar, porque cozinhar, né, nós temos aí, é uma profissão, maravilha, saber cozinhar. Quantas pessoas vivem dessa profissão, uma coisa bela, né, ótima, mas a questão é por que ela se dirigiu a mim. Será que o que deu a ela, né, essa liberdade de se dirigir a mim? Será que ela se dirigiria a outras pessoas? Né? O que ela identificou em mim que deu a ela exatamente esse passaporte, assim, com essa facilidade de vir conversar comigo? Então, quer dizer, nós precisamos estar atentos e precisamos dar as respostas com respeito, mas dizer não a essas gentes que ainda estão muito cristalizadas dessas heranças que nós trazemos do passado. Então, né, identificar, saber que existem essas discriminações é fundamental para que nós aprendamos a ser protagonistas. Quando nós sugerimos ao Toninho que essa nossa conversa despretensiosa fosse caminhos para a valorização, ela partamente por esse convite, a que cada um de nós a ser protagonista da sua história, assumindo-se com a sua identidade, nem melhor, nem pior, assumindo-se com a sua identidade e procurando fazer o melhor de si. Agradecemos aí mais uma vez a esse convite do Toninho, a essa luta, não é, que ele empreende com muita propriedade, porque é necessário, dentro do seu espaço, sejamos vozes, não é, dando continuidade a essas canções de um mundo melhor, que Noêmia de Souza e tantos nossos ancestrais, tantas vozes, elas começaram a entoar. É um cântico de esperança, é um cântico de uma era que com certeza será melhor, mas para que essa era melhor se concretize, é necessário que se fortaleça a voz de cada um de nós sendo protagonista da sua história. Negros e negras,
sejamos protagonistas da nossa história. Obrigada a vocês também que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, Olímpia. Acho que foram excelentes considerações, né? Acho que serve para a gente refletir bastante sobre esses aspectos, né? E a gente, sempre que a gente conversa, né, a gente discute sobre esses assuntos, a gente acaba retornando também sobre a questão da educação. Sim. Né? Tem uma frase do Malcolm X que eu gosto muito, né, que ele fala que educação é o nosso passaporte para o futuro, né? E aí a gente entende tanto essa autoeducação, né, como a gente buscar essa nossa história, né, essa nossa identidade, como também os próprios processos, né, educacionais, né, essa mudança, Sim. né, e os avanços Com certeza. A própria educação era ela ser mais inclusiva, não é? Ela oportunizar uma educação de qualidade. Quando nós tivermos uma educação de qualidade, com certeza nós estaremos dando passos nesse sentido. E vamos continuar, né? Espero que a gente possa repetir outros momentos, né? Continuar essas reflexões, né? Somar, né? Aos ecos, às vozes, né? Que já vem fazendo, né? Já vem caminhando nesse processo. E essa busca, né? Uma busca. Eu acho que tem uma história, né? Você também deve ter ouvido que minha mãe conta que quando ela estava saindo de Angola, um soba, né? Comentou com ela que ia demorar muito tempo para as coisas melhorarem de fato, né? Que seria um trabalho de gerações. Eu acho que o mesmo vale para cá também, né? Eu acho que houveram alguns avanços, mas ainda é um trabalho de gerações, né? Sim. A gente ainda vai ter. E gostaria de agradecer, né? Vamos caminhar para as considerações finais, né? Agradecer esse momento tão produtivo, né? Essa disponibilidade, né, que você teve, essa dedicação, né? Agradecer aos nossos familiares, né, aos nossos ancestrais e a todo mundo, né, que tá participando, né, que vai ver depois, né? Eu acho que uma das ferramentas, né, mais utilizadas para a manutenção do racismo estrutural é o apagamento da nossa identidade, né? Então a gente precisa valorizar a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Com certeza. O caminho é por aí, não é, Toninho? Assim, nesses pequenos diálogos, nas conversas, cada pessoa que se esclarece, né, é menos alguém ou usando discriminação. Muitos, eles realizam preconceitos, mas porque para eles aquilo, eles ainda não se despertaram. Então, é necessário despertar para isso, acordar isso, não é? É por aí, né? Acho que aos poucos a gente vai caminhando, né? A gente chega lá. E mais uma vez obrigado, né, pela atenção, né? E vamos nos programar. A gente espera que isso possa acontecer mais vezes. Né? Sim. Acho que é muito importante a gente conversar, discutir sobre isso. Tá. Então eu termino aqui, Toninho, repetindo a última estrofe do poema Um Dia, da Noêmia de Souza, que é não mais noite, e nós iremos de mãos dadas, amigo, pelos rios abertos de Moçambique, mergulhados no clarão eterno do dia infindável, né? Então, que nós possamos continuar aí para que esse dia chegue, né? Como já chegou este, que para aquela época, é uma conquista, mas outros precisam chegar, não é? Um grande abraço, Toninho. Um abraço Obrigado. que nos assistem, não é?
Lalipo. Salipo, sim. Lalipo Pitatiuá. Boa tarde a todos e a todas.